Olá, boa noite. O Diário Repórter mostra para você agora um resumo dos principais fatos da semana. Violência. Estatísticas revelam que quase dobrou o número de assassinatos no primeiro semestre no Ceará em relação ao igual período no ano passado. Chacina. 5 pessoas foram assassinadas em Quiterianópolis. Crime sexual. Um caseiro foi preso suspeito de cometer uma série de estupros em uma casa de veraneio em Beberibe. Covid-19. Autoridades alertam para o aumento de casos em Fortaleza e no interior do estado. Aulas. Governo estuda a possibilidade de instituir o 4º ano do ensino médio. Futebol. O Fortaleza é campeão cearense de 2020. O Diário Repórter está no ar. Olá, boa noite. Esta semana foi lançado um alerta para as autoridades da segurança pública no Ceará. A violência aumentou muito no estado. As estatísticas revelam que quase dobrou o número de assassinatos do primeiro semestre no Ceará em relação ao igual período no ano passado. O estado é o terceiro do país com mais mortes violentas em 2020. Entre janeiro e junho de 2020, 2.340 vidas foram perdidas de forma violenta e intencional no Ceará. O número representa quase o dobro do observado em igual período do ano passado. São 96,9% a mais de crimes do tipo. No documento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com informações das Secretarias Estaduais de Segurança, o Ceará aparece com o terceiro maior número de mortes violentas intencionais do Brasil, ficando atrás apenas da Bahia e do Rio de Janeiro. As mortes violentas intencionais são a soma de homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de mortes, latrocínios e óbitos decorrentes de intervenções policiais. O pesquisador César Barreira, do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, ressalta que o contexto de pandemia também pode ter influenciado diretamente a alta dos índices no estado. O primeiro é a ausência de circulação das pessoas. Essa ausência de circulação nas ruas, de certa forma, dá uma possibilidade de haver um aumento de crimes. E para reforçar essa preocupação das autoridades da segurança pública, a semana começou com uma chacina no interior. Um banho de sangue com 5 pessoas mortas no município de Quiterianópolis. A polícia segue investigando o caso, que chocou a população local pela violência empregada pelos assassinos que participaram das execuções. As manchas de sangue e as marcas de tiros demonstram parte da violência que atingiu 6 pessoas nesta residência no bairro Cidade Nova. José Renaique Rodrigues de Andrade, 21 anos, Irineu Simão do Nascimento, 25, Etivaldo Silva Gomes, 23 anos, e Antônio Leonardo Oliveira Silva, de 19 anos, moravam em Quiterianópolis. O cirurgião dentista, Jonar Coelho Loyola, de 31 anos, vivia em Novo Oriente. Todos participavam de um churrasco quando foram surpreendidos por 4 homens armados. 5 vítimas foram executadas com tiros na cabeça. A tragédia aqui na rua Manuel Vieira de Carvalho poderia ter sido bem maior, porque, segundo populares, no interior da residência havia pelo menos 10 pessoas, além das 6 que foram atingidas por disparos de arma de fogo. O adolescente foi socorrido para o hospital de Quiterianópolis e depois transferido para um hospital em Sobral. No local da chacina, a sensação é de medo e insegurança entre os moradores. Foi desespero que eu me sentei bem ali, naquele toquezinho bem acolá, e fiquei passando mal. Que eu pensava que era meu filho, né? Que meu filho tem 17 anos. Aí, E a cena que você viu aqui, como foi? Ah, meu Deus. Tudo caído no chão. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia investiga o caso. 2 vítimas tinham antecedentes criminais. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e do Comando Tático Rural, além de uma aeronave da Ciopaé, reforçam o policiamento na cidade. Ontem já foram dadas várias buscas em vários locais, foram apreendidos alguns celulares que já estão de posse do delegado regional para que ele faça as verificações e os rastreios, e a inteligência também da secretaria também está auxiliando nesse ponto aí. Chacina em Quiterianópolis, estupros numa região conhecida pelas riquezas naturais e pelo potencial turístico. Um caseiro foi preso suspeito de cometer uma série de estupros em uma casa de veraneio no município de Beberibe.
Segundo a polícia, ele atraía as vítimas com promessa de emprego e presentes. Era a partir de um vídeo mostrando a residência onde trabalhava como caseiro que Matheus Bruno Rocha Gomes, de 24 anos, atraía as vítimas com a promessa de trabalho. No entanto, a casa de veraneio, que fica no distrito de Sucatinga e Beberibe, foi o local onde Matheus estuprou pelo menos 6 vítimas, sendo 3 adolescentes. O último caso aconteceu no dia 14 de outubro. A menina foi mantida em cárcere e só foi liberada no final do dia para que pudesse ir até a casa dela. Ele ainda foi com a vítima até a casa dela e durante o percurso ainda foi ameaçando, dizendo que caso ela procurasse a polícia, ele a mataria e mataria a sua família. Mas a menina teve forças, ainda foi para o hospital para ser atendida e do hospital nós tivemos a informação de que isso tinha acontecido. De acordo com as investigações, o suspeito chegava a oferecer bens materiais como celulares e quantias em dinheiro para outras vítimas. Segundo a polícia, o proprietário da residência não tinha conhecimento dos crimes. E inicialmente ele tentava fazer com que essas meninas, de forma consentida, se relacionassem sexualmente com ele. Quando ele percebia que isso não seria possível, ele as ameaçava, dizendo que as mataria, que elas não poderiam sair vivas daquele local. Além de praticar os abusos sexuais, o suspeito filmava os crimes e ameaçava postar as imagens nas redes sociais como uma forma de intimidar e extorquir as vítimas. Uma delas, inclusive, chegou a pagar R$200 ao suspeito após ser ameaçada. Era uma perseguição ininterrupta, né, que ele exigia tanto a questão de relações sexuais, quanto a questão financeira, que extorquindo-as. A polícia agora trabalha para identificar outras possíveis vítimas. Os crimes sexuais, na sua grande maioria, eles são realizados, são efetivados em ambientes restritos, onde só existe o agressor e suas vítimas. E se não houver a denúncia, a notícia desse crime, é muito complicado a Polícia Civil partir para uma investigação. O Diário Repórter fala agora de um assunto que trata do roubo de nossas riquezas naturais, o tráfico de fósseis. Isso vem acontecendo já há algum tempo na região da Chapada do Araripe, no Cariri. O Ministério Público Federal apura um esquema que envolve empresários, servidores públicos e atravessadores. Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro está no centro da investigação. Essa pedreira foi um dos alvos da Polícia Federal dentro da Operação Santana Raptor, que investiga o tráfico de fósseis na região do Cariri. Foram 19 mandados de busca e apreensão, onde a maioria ocorreu nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda. Os fósseis são trabalhados, são repassados a atravessadores que ganham lucros ilícitos em cima desse material, que é um patrimônio da União. Entre os investigados está um professor pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o delegado Alan Robson, esse professor tinha papel fundamental no esquema. O procedimento correto é o quê? Quando acha um fóssil? Contactar a URCA, contactar a Agência Nacional de Mineração e fazer a destinação lícita. Houve um achado de um fóssil. Ao invés de fazer isso, o peixeiro, o trabalhador das minas, era cooptado por esse professor para destinar o fóssil a ele através de pagamento mesmo. O Ministério Público Federal já vem investigando esse suposto esquema de tráfico desde 2017. Inclusive, já foi identificado fósseis em outros países. Pterossauro, que está na França, já está apreendido na França à disposição da justiça francesa, desculpa aqui, e estava à venda no eBay por, na época, $150 mil. Tem um outro procedimento que estão apreendidos 45 fósseis, diversos, todos daqui provenientes daqui do Cariri, e que com a empresa francesa, e que esses fósseis foram avaliados pelas próprias autoridades francesas, e hoje, com a cotação atual do euro, algo próximo a 3 a 4 milhões de reais. A Polícia Federal vai analisar tudo o que foi apreendido, aparelhos eletrônicos, documentos e os fósseis. A operação também prendeu 2 pessoas em flagrante. A operação se chama Santana Raptor em alusão a um dinossauro que viveu na região da Chapada do Araripe 110 milhões de anos atrás. Ciente das investigações e dos fósseis encontrados, o Museu de Paleontologia quer agora que todo o material contrabandeado retorne para o Cariri.
Ainda hoje sai um ofício da URCA e Museu de Paleontologia para a Superintendência da Polícia Federal do Juazeiro do Norte e a Diretoria de Crimes Ambientais na Superintendência de Brasília, requisitando que esses fósseis, que são patrimônio do Brasil, da União, mas do Cariri e do Ceará especialmente, fiquem aqui sob a guarda do Museu de Paleontologia. O drama de quem precisa de atendimento nas agências do INSS. Aqui no Ceará, a fila já passa de 130 mil pessoas. Desse total, cerca de 50 mil esperam por uma perícia. A Lucélia veio até o INSS com a filha trazer o neto para uma perícia médica. Há 4 meses, a família do garoto aguarda para receber o benefício de prestação continuada para quem tem autismo. É um benefício que vai ajudar muito, principalmente a minha filha, né? O desejo de conseguir a perícia também trouxe o Ricardo aqui. Com o benefício interrompido, veio de longe, Itapipoca. De acordo com ele, o INSS informou que a perícia teria que ser em Fortaleza. Estava dizendo que estava em análise porque tinha que fazer a perícia, e lá não tem. Aí eu tive que se deslocar até aqui. Dos mais de 130 mil pedidos no estado até setembro, cerca de 50 mil correspondem à espera por uma perícia. Os dados são do INSS e foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. A maioria das perícias se refere ao benefício assistencial à pessoa com deficiência. São 27 mil requerimentos de perícia. Foi criado pelo INSS um sistema para que o segurado pudesse apresentar a documentação médica através de um sistema online, por causa da pandemia, com as agências fechadas. Porém, a Associação Nacional de Médicos Peritos proibiram os médicos de fazerem perícias nessa forma, teleperícia. Então, ficaram os processos ainda esperando as agências abrirem. São pouco mais de 80 mil pedidos só para a aposentadoria. Em cerca de metade desses casos, falta alguma informação de responsabilidade do próprio beneficiário para que a análise seja concluída. A outra metade está dependendo unicamente da avaliação do órgão. O número de infrações relacionadas ao tráfego irregular nas ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza caiu mais de 50% este ano. Segundo a AMC, a redução está ligada principalmente à diminuição do movimento por conta da pandemia. Apaixonada pelos pedais desde criança, Alexandra passa boa parte do tempo sobre 2 rodas. Eu pedalo desde os 8 anos de idade, comecei muito cedo, né? Ao longo de todos esses anos pedalando, por diversão, esporte e para se locomover na cidade, a Alexandra já passou por diversas situações complicadas. Entre elas, 4 atropelamentos que aconteceram enquanto ela trafegava na ciclofaixa. Por irresponsabilidade dos motoristas, que eles não respeitam o nosso espaço. Embora quem viva na pele as dificuldades de pedalar pelas ruas de Fortaleza continue tendo que lidar com motos e carros trafegando sobre o espaço destinado às bikes, de acordo com o levantamento da AMC, houve uma queda significativa de ocorrências no que diz respeito ao número de pessoas multadas por transitarem de forma incorreta em ciclofaixas e ciclovias. Comparando os meses de janeiro a setembro de 2019 ao igual período deste ano, a redução é de mais de 50%. Já em termos de infrações relacionadas a estacionamento nesses espaços, houve um aumento de 7%. Ainda estamos nesse período de pandemia, onde houve uma redução muito forte no fluxo veicular da cidade. E por conta disso, é natural que houvesse uma queda, principalmente nas infrações relacionadas a estacionamento e à circulação. O gerente de operação e fiscalização da AMC ressalta que o órgão utiliza diferentes métodos para coibir as práticas irregulares que atrapalham a rotina de quem precisa das faixas e vias exclusivas para a bicicleta. Nós temos a fiscalização da ciclofaixa, tanto de forma eletrônica, através do vídeo monitoramento, mas também são infrações presenciais, onde as equipes estão em campo, circulando nas áreas que nós temos aí maior risco de acidente. E no próximo bloco você vai ver. Covid-19. Autoridades alertam para o aumento de casos em Fortaleza e no interior. Aulas. Governo do Estado estuda a possibilidade de instituir o 4º ano do ensino médio. E futebol. O Fortaleza é campeão cearense de 2020. O Diário Repórter volta já.